Este vídeo poderá ficar longo, mas vocês pediram. Olá, queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. Finalmente eu decidi gravar esse vídeo. Se você está vendo é porque sim, eu decidi colocar ele no ar. Porque tá passível de não ser aprovado. Mas eu vou tentar fazer aqui para vocês um vídeo muito pedido por alguns de vocês que entendem de temperamento e traços de caráter. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou especialista nos temperamentos e não sou especialista nos traços de caráter. Eu sou uma estudante dos traços de caráter. E o que são esses traços de caráter? Para você que está muito mais familiarizado com os temperamentos, que é o que eu venho falando aqui, sei lá quanto tempo já, eu vou dar uma pincelada nos traços de caráter. E depois vou fazer um comparativo com os personagens do Divertidamente. Se possível, vou tentar fazer o meu melhor aqui. Então vamos lá, já dá aquele apoio, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Manda aí para todo mundo que gosta desses assuntos. Vamos chegar a 3 mil inscritos para a gente fazer uma grande live sobre temperamentos. Inclusive, a gente pode falar também sobre traços de caráter. Eu gosto muito de aprender com vocês. Vocês têm me dado dicas de vídeo e eu tenho ficado muito feliz. Muito bem, vamos lá. O que são os traços de caráter? Os traços de caráter compreendem em um estudo comportamental baseado no formato do corpo de acordo com a mielinização do corpinho, desde a hora que ele tá na barriga até a primeira infância. E o que é essa mielinização? É a formação, né? Então, nós vemos aí muitos tipos de corpos variados, porém, existem padrões. Existem 5 padrões principais, né? Claro que todos os tipos de corpos são misturados, né? Nenhum é uma coisa só, mas existem aqueles padrões e eu já vou falar na prática para vocês. E eles têm nomes dados pelos estudiosos da época mais antiga, então são nomes dados para esses tipos de corpos e lembrando que não são nomes de transtornos, embora se assemelhem. Não a pessoa com o transtorno, não o tipo de corpo com o transtorno. Existem nomes aqui nos traços de caráter que são nomes de transtorno, mas isso, o que eu vou falar aqui não tem a ver com transtorno. Querem que eu fale de transtorno? Falo também em outro vídeo, mas estamos falando de traços de caráter. Então, qual que é o primeiro traço de caráter que se forma? Não necessariamente vou falar na ordem, tá, gente? Porque, como eu já disse, eu não sou especialista. Primeiro traço que nós vemos aí é o esquizoide. Qual que é o traço esquizoide? É o traço que tem aquele olhão esbugalhado de peixe morto, que geralmente ele tem um corpo fininho que não engorda, ele tem quinas, ele é pontudinho e ele é magrelo. Ele não é o comilão, ele não se importa muito com isso e é aquele tipo que ele vive no mundo, que muitas vezes as pessoas acham que ele vive no mundo da lua. É uma pessoa que tem uma potência de criatividade muito grande e ele gosta de ficar sozinho com as ideias dele, criando e tudo mais. Então, o traço esquizoide sozinho é esse daí. O traço de caráter oral. Qual que é o traço de caráter oral? É aquele traço de caráter que ele é redondinho, ele é fofinho, então as formas do corpo dele são arredondadas. Você tem aquela sensação de falar que fofinho, quero apertar. E quem são esses? São aqueles que pedem mais atenção, mais carinho, que pedem o tetê da mamãe, que pede a chupeta. E lembrando que o traço de caráter oral, ele pode ser sim aqueles gordinhos mais arredondados, mas ele pode ser também aqueles magrelos
que tem aqui o peito fundo e que nós chamamos de oral da falta. Mas geralmente são aquelas pessoas que têm uma boquinha assim de me dá alguma coisa para eu comer, sabe? Aquele beicinho que tá sempre pedindo um beijinho, um carinhozinho, fica aqui comigo, eu quero que você me dê atenção, eu preciso chorar, são os mais sentimentais, né? E logo mais eu vou falar deles versus os temperamentos, tá, gente? São 5 temperamentos, na teoria que eu domino, e são 5 traços de caráter. Qual que é o próximo traço de caráter? O masoquista. O masoquista, ele tem o formato do corpinho quadrado. Ele é uma torinha, né? Então, por que que ele tem esse formatinho de torinha? Porque ele aguenta pancada. Ele é fincadinho no chão. Pode vir, pode bater à vontade, que você não vai derrubar. É como se ele fosse um tronco, sabe? E ele é troncudinho. Então, são aquelas pessoas mais quadradinhas, assim, fortinhas aqui e fortinhas embaixo também. Lembrando que os esquizoides têm pernas finas, os orais geralmente têm as pernas finas em formato de X, porque o peso dele, ele quase não... É como se ele não estivesse suportando o peso dele. E o masoquista tem a perninha troncudinha, certo? O outro traço de caráter é o psicopata. Lembrando que é só um traço de caráter, um formato. Você não é uma psicopata ou um psicopata se você tiver esse traço de caráter. Que são aqueles que são em triângulo invertido, que é maior em cima e menor embaixo. Mesmo que eles, eu não tô falando que é aquela pessoa que só tem o tronco grande, não. Tudo nele é formato de triângulo, então do bumbum para baixo é um formato de triângulo, da panturrilha para baixo é um formato de triângulo, o ombro é um formato de triângulo, então ele é muito maior aqui do que na cintura, vamos dizer assim. Então, ele tem o rostinho, é afiladinho assim, o queixinho fininho, pontudinho. O rostinho é mais ovalzinho, então aqui é maior e termina bem ovalzinho aqui, sabe? Então, esse tipo de traço de caráter é o psicopata. Qual que é o psicopata? Ele é o que vai pra cima, ele é o que gosta, ele é líder, ele é animado, ele gosta de trabalhar em grupo e ele, muito importante, eu vou falar também das dores, ele tem problema com troca. Se você oferece alguma coisa para ele acha que ele vai ter que te dar alguma coisa em troca. Então, ele é muito desconfiado. Esse é o traço de caráter psicopata. O próximo traço de caráter, então, vamos retomar. Já falei do esquizoide, do oral, do masoquista, do psicopata. E, por último, eu vou falar do rígido. Quem é o rígido? O rígido é aquele que tem formas harmoniosas, tudo dele é mais proporcional, né? Ele tem bumbum arrebitado, ele tem uma postura mais diferentona, ele tem os músculos formados assim, não tô falando que é musculosão, bombadão, não é nada disso, mas é desenhado, sabe? Você percebe que a pessoa, mesmo sem ela fazer academia, ela tem músculos torneados, ela tem, né, braços mais definidos, pernas, coxas definidas, e é o tipo de caráter mais harmonioso que tem, só que por conta disso ele é muito, tá sempre em dúvida, ele é muito dividido, e tudo ele vê em triangulação, né? E a hora que eu falar da dor, do medo dele, vocês vão entender. Então, ele tem o medo da traição, então ele tá sempre... plano A e plano B, plano A e plano B. Ele não gosta de ser comparado, ele gosta de destaque, ele não gosta que você fique dando a entender que ele é segunda opção. Ele não gosta disso, ele gosta da exclusividade. E qual é o medo desses traços de caráter? O medo do esquizoide é ser abandonado, o medo do oral é ser rejeitado, o medo do masoquista é ser humilhado,
o medo do psicopata é ser manipulado e o medo do rígido é ser traído. E, por sua vez, quando essas pessoas não têm um caráter bem formado, é exatamente isso que elas vão fazer com as outras pessoas. Tem um lado ruim também. Dado essa explicação simplicíssima aqui, porque tem gente na internet que explica muito melhor os traços de caráter, embora eu seja apaixonada pelo assunto, preciso me aprofundar muito mais nisso ainda. Sei falar muito mais coisa, mas não quero ficar me estendendo aqui com isso, porque eu quero botar um fogo nesse negócio aqui. Uma polêmica. Por que o dia que eu citei o desenho Divertidamente, no momento em que eu estava dando exemplos de temperamentos, eu disse que eu queria fazer um vídeo dos traços de caráter versus os temperamentos. Por quê? Vou explicar por quê. Porque é o seguinte, quando eu assisti o filme Divertidamente da primeira vez, eu vi neles os temperamentos, porque são 5 temperamentos, são 5 personagens. E depois que eu assisti algumas aulas do curso de traços de caráter, eu vi que eles fazem justamente isso, que eles usam os personagens para definir os traços de caráter, e eu percebo que tem muito a ver. Porém, na hora de cruzar essas informações, quase que deu um bug na minha cabeça. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque nos temperamentos, eu assisti um vídeo que compara os temperamentos com os traços de caráter. Então, neste vídeo, essa pessoa que falava sobre isso, ela não era, não defendia os 5 temperamentos. Ela só utiliza os 4 temperamentos que a maioria das pessoas nessa internet de meu Deus fazem. Não tem problema nenhum, mas vamos deixar tudo aqui ajustado. Então ela comparou o psicopata com o colérico, ela comparou o masoquista com... Ai, meu Deus. O masoquista com o melancólico, talvez. Ela comparou o oral com o sanguíneo. E ela comparou, acho que o fleumático com o esquizoide, eu não me lembro muito bem, porém, eu discordo. É claro que o oral tem muitas características do sanguíneo. E o psicopata tem muitas características do colérico. Mas o rígido também tem características do colérico. O rígido muitas vezes tem características do supina. Claro que ela não citou isso porque ela não defende a teoria dos 5. E o masoquista, acho que ela comparou esquizoide com melancólico. E não é exatamente isso, não tem muito a ver. E principalmente nas pesquisas que eu fiz, das pessoas que eu conheço, gente, eu conheço muita gente oral e rígido que é melancólico colérico, ou seja, não bate. Eu conheço muitos esquizoides que são fleumáticos, aliás, a maioria deles. Eu conheço coléricos que têm o corpinho do formato masoquista. Eu conheço orais que não são sanguíneos. Eu tenho uma porcentagem de oral. Ah, para quem é curioso, eu sou rígida, oral, psicopata, nessa ordem, tá? Todo mundo tem a porcentagem dos 5 traços de caráter, mas os 3 primeiros são os mais latentes no comportamento das pessoas. Então, o meu primeiro lugar é rígido, o segundo é oral e terceiro é psicopata, embora eu acho que eu tenho muito de psicopata, mas no formato do corpo até que não, tá bom? Então, minha gente, o que que acontece? Nos temperamentos, a alegria é sanguínea. No desenho Divertidamente, eu gostaria que a edição colocasse o personagem aqui. A tristeza é o melancólico. A raiva é o colérico. A nojinho é o supina. E como que chama aquele menino lá, meu Deus, o outro sentimento
que ele é o zoiudinho magrelinho. Eu esqueci o nome do sentimento, peço que a edição coloque aqui, se eu lembrar ao longo do vídeo, eu vou falar. Então, gente, o desenho, ele é o cérebro da menina e lá dentro funciona todos os sentimentos e emoções e todos os traços de caráter, assim como os temperamentos também, né? A gente nos temperamentos também considera os 3 temperamentos. Então, por isso, os 3 principais, né? Os 3 primeiros são os principais. Então, a teoria dos traços de caráter se assemelha muito aos temperamentos. Agora eu vou falar conforme os traços de caráter, como não bate os personagens. A alegria é a psicopatinha. O oral, a tristeza, que é o azulzinho, é o oral. A nojinho é a rígida. A raiva é o masoquista. E o outro lá que eu esqueci o nome desse sentimento, gente. O magrelinho lá é o esquizoide. Então, gente, quando foi me pedido para fazer essa comparação, eu fiquei muito assim, mas isso não vai bater. Porque eu conheço muita gente, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma sanguínea supina que ela é psicopata e rígida. Eu estava conversando, o marido dela é oral masoquista e ele é colérico supina. Eu que sou melancólica colérica, sou rígida oral. Então, o que eu seria? Eu seria supina sanguínea? Entendeu? Então, na minha concepção, na minha teoria, não sei se vocês ficaram felizes, ficaram tristes, se esse vídeo ficou confuso, se vocês querem que eu fale mais sobre isso, mas, gente, na minha teoria, os personagens representam muito bem os traços de caráter da forma que eles são exatamente e representam os temperamentos da forma que eles são exatamente. Porém, não bate exatamente traço de caráter com temperamento. Alguns se assemelham muito, outros se assemelham muito pouco, tá? Eu fiquei de falar pra vocês do nojinho se assemelha com o supina, porque a nojinho, que é rígida, que se assemelha com o supina, se assemelha muito porque o supina é muito indeciso. Mas é a única semelhança mais gritante, porque de resto nem sempre, tá? Eu tenho uma amiga que é rígida oral e ela é colérica, sanguínea colérica fleumática ou colérica fleumática sanguínea. Então, realmente, por tudo que eu estudo de temperamento, não tem uma exatidão entre os temperamentos e os traços de caráter. Tá bom, meus queridos? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha entregue o que eu estava devendo para vocês, que vocês curtam bastante, façam um monte de pergunta aqui embaixo, comenta, compartilha com seus amigos, mostra para seus amigos aí que entendem de traço de caráter para falar, analisa essa doida aqui. Comenta aqui embaixo do vídeo dela. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, maravilha. Se você tiver críticas educadas, eu aceito com todo amor e carinho. No mais, vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.